Capítulo 2. Compreender a urgência do momento. Paraíso e inferno já existem na Terra há milênios, mas nunca foi tão iminente o desaparecimento completo de um deles. Desde que o mundo é mundo, dor e prazer se alternam sem parar na experiência individual de cada ser vivo, criando e recriando a cada instante um jogo em que a soma total de prazer e dor tende a zero, pois perdedores e ganhadores se alternam. Para cada indivíduo separadamente, a vida se configura quase sempre como breve lapsos de paraíso e inferno, entremeados de longos períodos de purgatório. Na teia de relações animais, apenas os predadores do topo da cadeia alimentar experimentam momentos não dolorosos durante a maior parte do tempo de vida. Onças levam uma vida muito menos estressante do que capivaras, mas ainda assim passam grande parte da vida sofrendo com a fome, a sede e a ação de parasitas. Em toda a natureza, prazer e sofrimento caminham entrelaçados. Fomos nós, nossa linhagem de primatas superinteligentes, que alteramos esse equilíbrio dinâmico de soma zero e criamos um enorme desequilíbrio. Enquanto uma fração muito pequena da população humana, os materialmente ricos, experimenta condições que permitem evitar ao máximo certos tipos de dor. A maioria das pessoas e dos outros animais experimenta estresse e dor por toda a vida, com morte cruel e precoce. A grande novidade é estarmos nesse momento específico da evolução da vida na Terra muito perto de alterar de forma radical essa equação. Se soubermos agir com sabedoria e técnica impecáveis, poderemos diminuir pouco a pouco o sofrimento humano e não humano no mundo, criando um paraíso digno de ser exportado para outros planetas. Mas, se mantivermos nossa marcha insensata, o contrário inevitavelmente acontecerá. A soma total de sofrimento humano e não humano aumentará cada vez mais. O relatório mais recente do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, IPCC, da Organização das Nações Unidas, ONU, prevê um aquecimento médio global de 1,5 Celsius até 2040. Os efeitos desse aquecimento já se fazem sentir nos incêndios que vêm devastando regiões tão distantes entre si quanto a Sibéria, Califórnia e a ilha grega de Eubéia. Na Amazônia e no Pantanal, a grilagem de terras que atua por meio de queimadas intencionais e derrubada de árvores com tratores e correntes, hoje conta com a anuência do governo brasileiro, transformando a prática em política pública de destruição de biomas. Estima-se que em 2020 o país tenha perdido 158 hectares de floresta por hora. Pela primeira vez desde que as medições começaram a ser feitas, a Amazônia emitiu mais carbono do que é capaz de absorver. Estamos muito próximos do ponto de não retorno, a partir do qual a savanização será inexorável. O livre curso dos nossos instintos violentos aponta para a asfixia da vida na Terra, a asfixia carbônica das oscilações climáticas cada vez mais extremas, a asfixia das chamas da floresta amazônica, que está cada vez mais perto do fim, a asfixia oceânica das águas cada vez mais paradas, desoxigenadas, quentes, cheias de plástico e exauridas de peixes, a asfixia policial do homem negro esmagado pelo joelho do homem branco uniformizado, a desesperante asfixia hospitalar na Índia, no Brasil, nos Estados Unidos e em diversos países africanos. O gigantesco desastre da Covid-19 fora de controle, com um final ainda mais que incerto, é a expressão mais gritante de como tornamos
irrespirável a atmosfera em nosso planeta. Não nos enganemos, a insegurança é o novo normal. Se mantivermos o atual rumo econômico, desprovido de qualquer cuidado com a maior parte das pessoas, focado na acumulação predatória de riquezas, na exploração dos fracos pelos fortes e na destruição acelerada de todos os biomas, muitas outras pandemias semelhantes nos aguardam. Nossa relação de predação e depredação da natureza favorece que vírus e outros micro-organismos causadores de doenças sejam transmitidos de animais silvestres para pessoas, fazendo emergir novas enfermidades para as quais ainda não temos nem imunidade nem vacina. A vacinação deficiente em países do terceiro mundo é uma tragédia em curso. Nas palavras dos escritores Mia Couto e José Eduardo Agualusa, respectivamente naturais de Moçambique e Angola, mais uma vez a ciência ficou refém da política. Uma vez mais, o medo toldou a razão. Uma vez mais, o egoísmo prevaleceu. A falta de solidariedade já estava presente e a aceite com naturalidade na chocante desigualdade da distribuição das vacinas. Enquanto a Europa discute a quarta e quinta doses, a grande maioria dos africanos não se beneficiou de uma simples dose. Países africanos, como Botsuana, que pagaram pelas vacinas, verificaram com espanto que essas vacinas foram desviadas para as nações mais ricas. Em setembro de 2021, na Assembleia Geral das Nações Unidas, a primeira-ministra de Barbados, Mia Amor Motley, chamou os líderes mundiais à responsabilidade usando palavras da canção Get Up, Stand Up, de Bob Marley. Quantas mais variantes de Covid-19 devem chegar? Quantas mais, antes que um plano de ação mundial de vacinação seja implementado? Quantas mortes mais devem ocorrer antes que 1,7 bilhão de vacinas em excesso na posse dos países avançados do mundo sejam compartilhadas com aqueles que simplesmente não têm acesso a vacinas? Quem se levantará e defenderá os direitos do povo? As perguntas de Motley ecoam sem resposta. Como convencer os mais fortes de que ajudar os mais fracos também os beneficia? Como convencer os predadores a cuidarem das presas? Diálogos sobre esse dilema devem ter sido frequentes entre o final do Paleolítico e o início do Neolítico, quando nossos ancestrais desenvolveram o convívio doméstico com predadores e com presas que deram origem a cães, gatos, bovinos, equinos, ovinos, caprinos e outros bichos. O convívio de diferentes exige cuidado redobrado. No mundo, há cerca de 700 milhões de pessoas abaixo da linha de pobreza extrema, isto é, vivendo com menos de R$ 10 por dia. Não por coincidência, existem cerca de 800 milhões de pessoas analfabetas. A desigualdade entre ricos e pobres vem aumentando cada vez mais rápido nas últimas décadas, gerando assimetrias sempre maiores de acesso a bens materiais e imateriais. Se hoje a compaixão dos materialmente ricos pelos materialmente pobres é pequena, imagine como será quando forem espécies diferentes. Não duvide dessa possibilidade. Há milênios, é mínima a troca cultural entre os materialmente ricos e os materialmente pobres, e a troca genética é quase nula. Estão dadas, portanto, as condições para a separação gradativa dessas linhagens de Homo sapiens, com a evolução de espécies distintas marcadas pelo contraste entre a privação e a opulência quase absolutas. Novas espécies podem surgir de forma lenta ou rápida, às vezes após um número bem pequeno de gerações.
A evolução viral é tão rápida que pode tornar a produção e a aplicação de vacinas eficazes um esforço anual de pesquisa e promoção de saúde pública. Um interminável trabalho de Sísifo, legado às gerações vindouras. Fortes pressões causadas pela seleção positiva ou negativa de genes podem acelerar a evolução, como é evidente na explosão de variedades, cepas e raças, seja de maçã, cachorro ou maconha. Um exemplo de evolução humana bastante rápida ocorreu no Tibete a partir do final do Paleolítico, com a disseminação de variantes genéticas relacionadas ao aumento da oxigenação sanguínea, uma adaptação às altitudes extremas. Não é preciso ir muito longe na simulação de futuros possíveis para compreender que os bilionários podem originar uma espécie de humanos ciborgues extremamente longevos, um misto de engenharia genética e robótica, enquanto os miseráveis do planeta podem resultar em outra espécie de ser humano, desnutrida, degradada e atrofiada em sua natureza biológica e cultural, condenada a viver das migalhas cada vez mais escassas que escapam das entranhas do sistema capitalista predatório. Esse pesadelo ecoa a ficção de H. G. Wells, que em seu livro A Máquina do Tempo, escrito há mais de 120 anos, imaginou Morlocks e Eloys como resultado da especiação humana a partir de classes sociais distintas. A sensação de que o fim do mundo se aproxima é nossa velha conhecida. Inúmeras vezes ao longo de nossa história e pré-história, atravessamos períodos de enorme incerteza quanto a novas possibilidades de sobrevivência. Pestes, guerras e cataclismos foram nossos mais fiéis companheiros de jornada, como atesta a memória do dilúvio entre povos tão diferentes quanto hindus, sumérios e maias. Diversas vezes, mulheres e homens de imaginação realizaram previsões catastróficas sobre nosso destino. E o fim do mundo foi agendado e reagendado numa fieira interminável de medos coletivos de aniquilação. Foi assim na Mesopotâmia, durante a Idade do Bronze, na Europa medieval, na iminência do ano 1000, com o medo do holocausto nuclear depois dos genocídios de Hiroshima e Nagasaki, e é assim agora. A novidade da nossa era não é o regresso desse medo atávico do fim de tudo e de todos, mas o fato de que só agora, nesse início de século XXI, nossa devastadora ação coletiva ameaça tão gravemente o planeta que chega a colocar em xeque o próprio funcionamento da engrenagem capitalista de transformar seres vivos em dinheiro e corpos mortos. Para o linguista, filósofo e ativista Noam Chomsky, nossa missão é impedir o avanço da máquina do fim do mundo, representada por aquecimento global, risco de guerra nuclear e desinformação. Não podemos esquecer que estamos em um momento único da história. Estamos na Terra há algumas centenas de milhares de anos. Somos um milagre surpreendente, o resultado de muitos acidentes. Pela primeira vez em 4 bilhões de anos na Terra, criaturas que podem refletir sobre os tipos de questões que estamos discutindo, e apesar disso, aqui estamos nós, neste que poderia ser o momento final da existência do pensamento na Terra. Enfrentamos a séria perspectiva de extinção da espécie. A desenfreada ocupação humana do planeta vem causando um aniquilamento massivo de espécies, a sexta grande extinção desde o início da vida. Essa extinção abrange várias famílias de plantas e animais, incluindo mamíferos, aves, répteis, anfíbios, peixes e invertebrados, e acontece ao menos 100 vezes mais rápido do que o esperado pelas taxas naturais de extinção. Ao mesmo tempo, a crescente globalização das culturas humanas majoritárias acelera o processo de extinção das minoritárias. Até 2100,
Estima-se que metade das mais de 7.000 línguas humanas hoje existentes será extinta. Isso equivale a dizer que as perdas de biodiversidades se somarão a uma colossal perda de saberes. Considere, por exemplo, o conhecimento indígena sobre plantas e animais de uso medicinal. Povos originários costumam apresentar forte singularidade linguística para designar suas medicinas tradicionais, fazendo com que cada grupo seja único em suas riquezas culturais. Um estudo com indígenas da América do Norte, do Noroeste da Amazônia e da Nova Guiné mostrou que mais de 75% de todas as 12.495 possibilidades de manejo de plantas medicinais são conhecidas apenas por um idioma. Os resultados sugerem que a extinção de línguas será tão deletéria para o conhecimento medicinal quanto o próprio colapso da biodiversidade. Atravessamos uma tempestade perfeita, mudanças climáticas já praticamente irreversíveis, risco nuclear perene, extinção massiva de espécies e culturas, epidemia de mentiras na internet, microplastificação do ambiente, falta de água, ausência de saneamento e educação pública depauperada. Nunca estivemos tão próximos de cumprir as piores profecias sobre nós mesmos. Só o que pode nos salvar é a percepção aguda da urgência deste momento e a decisão de mudar. Mais do que nunca, precisamos da indignação e do senso de urgência das pessoas mais jovens, que ainda não se entorpeceram por completo como a maior parte dos adultos. Na cúpula da ação climática da ONU em 2019, a ativista climática sueca Greta Thunberg, então com 16 anos, começou assim o seu discurso. Minha mensagem é que estaremos vigiando vocês. Está tudo errado. Eu não deveria estar aqui. Eu deveria estar de volta à escola do outro lado do oceano. No entanto, todos vocês vêm a nós, jovens, em busca de esperança. Como vocês ousam? Vocês roubaram meus sonhos e minha infância com suas palavras vazias. No entanto, sou uma das que tem sorte. As pessoas estão sofrendo. Estamos presos numa armadilha evolutiva infernal que parece sem saída. Se continuarmos no caminho atual de desenvolvimento, viveremos o colapso do ambiente e da saúde. Se desacelerarmos nosso desenvolvimento, a economia colapsará. Vivemos a era da destruição de qualquer futuro. Paradoxalmente, entretanto, vivemos também a era da criação de qualquer futuro. Por incrível que pareça, nunca estivemos tão próximos do paraíso. Entre todas as formas de vida que existiram na Terra ao longo dos 4 bilhões de anos de evolução deste incrível experimento da matéria no universo, apenas as mulheres e os homens do nosso tempo, meros 7,9 bilhões de primatas bípedes, apresentam um projeto de fato viável para aprender a viver de um jeito em que o prazer prevaleça à dor. A maravilhosa boa nova é a prosaica viabilidade técnica do bem-estar geral. Desde os anos 1960, o mundo passou a produzir comida suficiente para alimentar todas as bocas. A eliminação da fome, um imperativo ético, até então utópico, passou a estar ao alcance da sabedoria humana. Entretanto, infelizmente, o fim da fome ainda não aconteceu. A revolução agrícola baseada em latifúndio, monocultura, fertilizantes, pesticidas e mecanização não entregou o que prometeu. O excedente de comida teima em não chegar à multidão de famintos, e enquanto isso, o capital vai se concentrando, os agricultores vão sendo substituídos por máquinas,
o solo vai se arruinando e a produção em massa de alimentos ultraprocessados vai perdendo em nutrientes o que ganha em agrotóxicos, antibióticos, hormônios conservantes, estabilizantes e outros aditivos. Essa galopante miséria alimentar se apresenta sob inúmeras formas, desde fome e desnutrição até depressão, obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares e talvez até mesmo o autismo. Para piorar, a produção desenfreada de plásticos a partir do século XIX acabou por contaminar todos os habitats planetários da mais alta montanha até as profundezas do mar. A ingestão e a respiração de micropartículas de plástico são uma ameaça toxicológica soturna. Será preciso muita sabedoria coletiva para retomar o sonho do bem comum e construir de forma adequada o futuro da espécie. Poderíamos ter escapado do desastre da Covid se estivéssemos agido com sabedoria coletiva. Se tivéssemos, em 2019 e 2020, usado o melhor de nosso saber biomédico com vacinação rápida, homogênea e global, provavelmente não teríamos deixado que as variantes virais evoluíssem, e talvez a pandemia já tivesse passado. Se tivéssemos usado o melhor de nosso saber ecológico e xamânico, é possível que o SARS-CoV-2 jamais chegasse a infectar seres humanos. Os negacionistas do desmatamento, das mudanças climáticas e das vacinas ainda podem nos custar a sobrevivência da espécie. É desse paradoxal momento histórico, de tanta potência destrutiva e construtiva, que trata o livro Banzeiro Ocotó, da jornalista e escritora Eliane Brum. Em suas palavras, Banzeiro é como o povo xingu chama o território de Brabeza do Rio. É onde com sorte se pode passar, com azar não. É um lugar de perigo entre o de onde se veio e o aonde se quer chegar. Ocotó, palavra na língua iorubá, é um caracol, uma concha cônica que contém uma história ossificada que se move em espiral a partir de uma base de peão. Esse caracol, ligado pela divindade Exu ao início de todas as coisas, é um peão que gira em torno de um único ponto singular e se abre a cada revolução, até alcançar o infinito circular. A pandemia é um sinal gritante de que precisamos com urgência ajustar nossa conduta. Precisamos superar esse banzeiro e girar nosso ocotó sem deixá-lo cair. Nossas ações e inações nos próximos anos serão determinantes para o porvir planetário. Ao mesmo tempo que voamos rumo ao futuro transportados nas asas enormes de nosso fabuloso tesouro multicultural, precisamos compreender, para o benefício das gerações que nos sucederão, que estamos atolados em péssimas tradições. Ao lado das mais belas joias culturais do passado, herdamos também um enorme estoque de lixo tóxico, neuroses atávicas, poluição mental e miséria comportamental. Só porque algo é antigo, não significa que vale a pena ser mantido, pois o tempo tanto pode depurar como apodrecer coisas. Precisamos de cura.